Então a gente vai entrar realmente, eu quero ouvir tudo. Eu só gostaria de falar aqui para os vira-lateiros, né? A live vai ficar gravada. Essa provavelmente vai ser a última ou a penúltima live antes da gente voltar com a terceira temporada. Eu e Estelinha vamos voltar. Faremos também uma live em breve, né? Só gostaria de anunciar aqui, né? Porque a gente deu uma pausa, né? Depois da segunda temporada, que foi muito intensa para a gente, né? E muito importante estudar aí as vertentes do feminismo. E é interessante, né? Porque quando a gente está estudando as vertentes, né? A gente olha para a mulher e você vê a mulher. E a mulher pode ser qualquer mulher. Não tem distinção, né? Você pega o feminismo, a teoria feminista é para qualquer mulher. Ontem eu postei, né, um quote da Barbara Smith, que era uma mulher negra, americana, lésbica, na verdade ela ainda está viva, e ela fala isso, ela fala exatamente isso. O feminismo é para libertar todas as mulheres, incluindo até a mulher que a gente considera privilegiada, heterossexual, branca, né? Mas uma coisa que me chama muito a atenção, né, é o fato dela ter sido, né, dela ser uma mulher lésbica, negra, falando sobre isso, né? É muito difícil a gente ter mulheres lésbicas, né, aí como porta-voz, né? E aí que vem nessa necessidade de trazer mulheres lésbicas para contarem as suas histórias. A gente já teve mulheres lésbicas no Gata, né? A Ana Holmes, que veio uma vez falar sobre a parte de psicanálise e sobre mãe narcisista. E foi muito bom. A Ana é amiga pessoal minha, então para mim foi mais incrível ainda. Mas o que eu gostei muito da nossa segunda temporada é que a gente trouxe mulheres que não são amigas pessoais, mas são pessoas que a gente admira aí nas mídias sociais. E você é uma delas, né, Wellen? A gente se conheceu aí pela Gira Historiadora Radical, no curso dela, né, no primeiro curso, primeira turma, né, a Mulher da Antiguidade até a Mulher do Futuro. E isso foi muito bom, porque você e mais tantas outras mulheres, eu fiz várias conexões legais. E para mim isso abriu o leque. Porque é o que eu falei, é muito difícil a gente escutar mulheres lésbicas, até eu acho, para a mulher, para ela chegar e falar, sou uma mulher lésbica, até parece que tem todo um ritual para isso, sabe? Como se ela não pudesse, como se isso não fosse algo natural da vida dela, né? Como se algo não fosse algo genuíno da vida dela, né? Ela tem que anunciar para o mundo. Enfim, eu só queria dar essa introdução aí, porque eu quero mesmo escutar você. Então, eu acho que o legal seria agora você se apresentar e contar um pouco aí da sua história. Vamos lá. Tá. Tem bastante gente aí. Oi, gente. Bom Eu dia. confesso que eu estava um pouco perdida sobre por onde eu ia começar, mas assim, quando a gente confia no processo, a resposta vem, né? Você já me deu, eu já sei exatamente por onde eu vou começar a falar para você. Só educadamente vou me apresentar para o pessoal que não me conhece, né? Eu sou Ellen, eu sou lésbica, feminista, me identifico mais dentro do pensamento, né, no viés radical. Eu gosto de me apresentar como uma estrategista de ideias. Originalmente eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? Então a construção do meu pensamento, do meu entendimento, da minha identidade enquanto ser humano, enquanto mulher, foi todo dentro da minha trajetória da arquitetura e do urbanismo. Para mim fez uma diferença muito grande, mas hoje eu não tenho como profissão, né? Eu me considero uma estrategista de ideias. Eu gosto de trabalhar com mulheres, então eu ajudo mulheres a estruturar projetos e negócios, a tirar, né, formatar as ideias e tirar isso da cabeça e colocar, materializar numa ação específica para criar os seus projetos, né? Sempre com o propósito de buscar autonomia, de buscar independência em todos os sentidos. Esse é o trabalho e a paixão da minha vida, né? E, enfim, também estou trabalhando aí no mercado, no CLT, para o grande homem branco também, como Quem não, resultado da pandemia, né? quem não tá, né? Quem que não é proletário hoje em dia que está trabalhando para a burguesia? Queria saber. Me Exato. contem.
Então, eu comecei puxando isso porque esse estudo do espaço, né, e esse entendimento da dinâmica do ser humano, como ele se expressa no espaço, como ele se identifica, isso fez grande parte do meu pensamento crítico, da formação do meu pensamento, e fez parte de todas as reflexões que eu fiz sobre quem eu era, né? É, e tudo isso eu estou falando porque eu tive uma descoberta tardia, né? Eu não sou lésbica desde que me entendo por gente, como muitas acontece. Uhum. Não é notório isso. Eu tive uma trajetória, eu passei por todo aquele processo que muitas lésbicas passam, da heterossexualidade, da heteronormatividade. Ali eu Compulsória, né? tive um pensamento assim, de sentir que eu não pertencia a esse mundo. E eu nunca entendi o que significava aquilo. Parecia que nada me satisfazia. E parecia que eu nunca encaixava em lugar algum e eu não sentia que eu encaixava em mim mesma. Eu não sentia que eu era eu mesma, né? E quando eu finalizei esse estudo da faculdade de arquitetura e eu me formei, coincidiu muito com o período que eu saí do armário. E essa saída do armário, ela foi uma saída, eu falo que ela é uma saída completa. A gente não sai do armário para assumir só a nossa sexualidade, a gente assume uma identidade, a gente assume vida, são decisões de vida que dizem respeito às nossas relações, que diz respeito ao nosso trabalho, que diz respeito a tudo, né? Então, eu peguei o gancho na sua fala para te falar que a gente sai do armário todos os dias. Ser assumida é sair do armário todos os dias. Então, ser lésbica, em qualquer espaço que a gente vai, em qualquer lugar, todos os dias acontece um episódio que a gente precisa sair do armário, né? Não é uma coisa mais simplesmente, eu me assumi e agora eu sou É assim, isso. isso. Não. Todos os Não. dias, todo santo dia, em toda situação, isso vai acontecer, né? E eu acho que é aí que entra a questão da visibilidade. Eu não vou nem esperar você me perguntar, né? Eu quero muito É, falar por que da sim. visibilidade. E Né? entra Por exatamente. quê? Fiquei refletindo sobre o que é, né, visibilidade. Visibilidade é tornar algo visível, né? E aí vem a reflexão: por que é necessário tornar visível as lésbicas? Por que é necessário tornar visível essas mulheres, esse grupo específico, né? É, e essa reflexão ela já é a própria resposta. Que é necessário tornar visível é porque está invisível, é porque de alguma forma está sendo ignorado e de alguma forma não existe um reconhecimento da existência. E até silenciado, né? A mulher que eu mencionei ontem, a Barbara Smith, sabe o que foi o mais engraçado? Eu postei e aí eu mandei para várias pessoas. Você conhece a Barbara Smith? Do you know Barbara Smith? E acredite se quiser, três mulheres negras, uma canadense e duas americanas me responderam: não, não sabia quem ela era. Eu falei, eu falei assim, eu não saber quem ela até faz um pouco de sentido, né? A gente acaba conhecendo as mulheres que ficam internacionais. E eu fiquei surpresa disso, de ninguém saber. E é sobre isso que você está falando, né? Da questão da visibilidade, porque quando não é invisível, em algum momento pode ter sido visível, mas foi silenciada. Porque provavelmente incomoda as pessoas ainda o discurso da mulher lésbica, porque a mulher lésbica, a impressão que eu tenho é que ela não tem o direito de ser lésbica. Pode ser uma fase, mas ela não tem o direito de ser lésbica, porque eventualmente ela tem que cumprir o papel dela da heterossexualidade compulsória e a maternidade compulsória, né? Que tecnicamente para as lésbicas isso seria impossível. Então faz muito sentido isso que você fala. E é legítimo isso que você falou, eu sinto isso, mas não é que eu sinto, na minha experiência particular, né? Não é um sentimento de achar que a gente não pode ser lésbica. Eu acho que é o contrário. Se a gente é Uhum. lésbica, não está permitido ser mulher. E aí a gente entra numa Ah, muito complexa, né? Que assim, os debates eles estão fervorosos, mas nesse período da história a gente ainda não chegou num consenso
que cai na questão do que é ser mulher, né? Uhum. Enquanto a gente ainda não amadureceu esse debate, a lésbica, ela tá num lugar pior ainda, porque a lésbica, o que ela é? Ela é uma mulher, então ela já sofre, por um lado, por ser mulher, né? Ela sofre com o machismo, com a misoginia, mas ela também sofre com a homossexualidade. Então, ela sofre de duas formas. É o que diferencia, por exemplo, as demandas, as dores das lésbicas do restante das mulheres. É o que existe de diferente dentro da militância do Uhum. feminismo para as lésbicas. E é o que exatamente o ponto que diferencia a luta das lésbicas dentro da comunidade LGBTQI+. Sim. Tem até um estereótipo, né, da feminista lésbica, né? Por muito tempo era isso. Se você era feminista, você necessariamente teria que ser lésbica. E eu acho que também tem muito a ver, porque o que acontece com muitas mulheres lésbicas é que elas rejeitam os rituais de feminilidade normativo. Muitos deles. Alguns mantêm porque, tipo, faz parte da sociedade, né? Acho que rituais fazem parte da nossa sociedade. Mas, sei lá, a partir do momento que uma mulher lésbica, ela corta o cabelo, necessariamente, se ela não é feminina, ela tem que ser masculina. Assim, né, é o que cabe a gente pensar. Um corte de cabelo define feminino e masculino. Então, isso é um corte mais feminino e o seu corte é mais masculino. Porque a gente tem essa lógica binária em tudo, né? O que é masculino, o que é feminino. E aí, quando a lésbica sai disso, né? Quando uma mulher lésbica sai disso, às vezes ela não. Sei lá, ela raspa a cabeça. Que seja. Que seja. Por nenhuma razão específica. Cansei do meu cabelo, cansei, não quero. Cansei também, o que eu vejo muito relato de mulheres lésbicas é de ser olhada como um pedaço de carne mesmo na rua, né? Aquela objetificação, né? Acho que a mulher lésbica ela acaba se sentindo muito retraída, justamente porque ela não tem atração sexual por homens e os homens continuam objetificando ela. Sim, assim, pensar que se as mulheres já são objetificadas, quando você pega uma mulher e você transforma toda a sua essência num fetiche, né, no atendimento deturpado de um desejo, isso piora bastante. Então, a lésbica, primeiro que não existe, né, entre os problemas maiores que a gente o não reconhecimento, a não validação da sociedade nessas relações. O que é a lésbica? A lésbica é uma mulher que ela se relaciona afetiva e sexualmente com outras mulheres, né? Então não é só a Ponto. questão da sexualidade em si, mas tem toda uma questão afetiva e enfim. E quando você pega essa definição, a sociedade não reconhece o conceito. A sociedade acha que a lésbica é uma brincadeira, é uma fase, é uma brincadeira. O que mulheres fazem juntos? O sexo lésbico, ele não é legitimado. A grande maioria não enxerga que uma relação entre mulheres, ela é um sexo de verdade. Né? E Sim. o jeito mais simples de pensar isso são as lésbicas que não tiveram relações com homens, né? Tiveram só com mulheres, então elas são virgens. Ai, gente, isso é tão. Isso é comum. Não, E eu tenho amigas que já falaram isso pra mim. Nossa, então é porque eu nunca me relacionei com homem, eu não perdi minha virgindade. Aliás, o que cabe a gente perguntar, o que é virgindade, quando que esse conceito foi criado, né? Quando que se pensou nessa ideia, né, de tipo a mulher, ela perde a sua, entre aspas, pureza, enfim. Ai, a Mili falou aqui, uma amiga minha muito querida, ela queria continuar assistindo mais Proletário Feelings, vai trabalhar. Eu sei, esse horário tá péssimo, mas ficará tudo gravado, gente. E por enquanto a live não caiu, a live tá indo ótimo e eu tô amando. Eu até fiquei pensando nisso que você falou, né? Não é permitido ser mulher. Isso é muito forte. E isso, eu imagino quantas mulheres deixaram de assumir por ter esse sentimento, né? De tipo, se eu me assumir lésbica, é isso. A minha família não vai me enxergar mais como uma mulher. Eu serei qualquer coisa menos, exato. né? Menos o que realmente foi designado para mim quando eu nasci, né? O que o meu corpo geneticamente construiu. Então, A gente isso é muito triste, né?
É sim. A gente tem, eu vejo assim, são duas coisas que estão fortemente ligadas, né? E que é exatamente onde os debates eles vão agarrando e é onde a gente está tentando amadurecer, é onde as feministas estão ali batendo o martelo, porque quando você junta identidade de gênero, né, feminino e masculino, Uhum. junto com os papéis de gênero que são determinados na sociedade, que é o que determina a nossa socialização, que é o que determina toda a nossa vida, a gente cai exatamente nisso, né? Essa identidade de gênero, ela resguarda a mulher, o papel de mulher, e ele valida isso a partir dessa performance de feminilidade. É o cabelo, é a roupa, é a postura. As Então, assim, nuances, né? Tipo, é, antigamente, qualquer que fosse a mulher, se ela fosse feminista, ela era chamada de lésbica, ela era tida como lésbica, porque a definição popular antigamente é que lésbicas são feministas raivosas, porque são mulheres que vêm rompendo que começam a debater e começam a questionar, peraí, eu tenho cabelo curto e eu me considero mulher. Olha, eu não gosto de usar vestido, isso não me faz menos mulher. Eu acho que a gente está enfrentando um momento onde não só o debate com toda a sociedade em relação do que é ser mulher, mas a gente está tendo um debate muito forte dentro da comunidade LGBT sobre o que é uhum, ser mulher. Então a gente ainda uhum, está entrando num conflito com outros grupos, o que não deveria acontecer, né? sim. Porque tem Essa espaço visão. para todo mundo, né? Assim, no sentido de, tipo, nada vai anular a existência de ninguém. Então, por que que a gente não pode ter essa conversa, né? Esse debate, que é importante principalmente para as mulheres e principalmente para as mulheres lésbicas, que já se encontram marginalizadas por tudo que você já falou aqui. E, né, a Yuyara falou que ela escuta essas asneiras, né? Essas bobagens que as pessoas falam. E eu sempre penso muito naquela piada de tio bem chato, né? Tipo, quem que é o homem da relação num casal de lésbica? Assim, eu fico falando, gente, vocês realmente não conseguem sair da lógica binária. É tão enraizado, e eu tenho quase certeza que quando alguém faz essa pergunta, ela genuinamente ela quer saber. Ela não consegue enxergar que aquilo faz parte de uma construção social dela acreditar que numa relação tem que ser homem e mulher, e tem que ser dois. E tem que ter essa lógica binária, masculino, feminino. E aí a gente não consegue fugir disso, né? A gente não consegue, né, enquanto né, na teoria radical, abolir isso. Abolir a ideia né, de feminino e masculino. Somos gente, somos pessoas. Oi, Lari, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda. beleza, Nossa olá. companheira de sala. Nossa coleguinha de sala. Isso que você falou, Nath, é muito assim. É o tempo inteiro, na verdade, né? A gente começa, a gente entra aí no terreno que é das relações de poder, né? E a lésbica, ela é uma ameaça exatamente nesse ponto, porque a lésbica, ela começa a romper com toda essa estrutura que mantém as mulheres nessa posição de submissão, de obediência. Se você permite que uma mulher comece a questionar essas estruturas de poder, essas hierarquias de poder dentro da sociedade, essa mulher ela começa a se tornar uma ameaça, porque Sim. em termos objetivos, assim, eu gosto de conversar na linguagem mais simples que a gente puder. Em termos objetivos, Uhum. essa mulher que começa a questionar as relações de poder, ela vai parar de comprar todas as maquiagens que aparecer na propaganda, falando que ela vai ser mais bonita, que ela vai ser mais bem-sucedida, porque ela usou um creme redutor de celulite, porque ela tem que deixar o cabelo crescer, porque o que atrai o homem é o cabelo grande, né?
Então, essa mulher que começa a questionar tudo isso, e ela começa não só a questionar, ela sai do armário e ela começa a viver essa identidade, aí ela se torna uma ameaça ainda maior. E a ameaça da estrutura, ela ameaça também a estabilidade, eu acho, na vida da comunidade. Eu acho que por isso é tão difícil a gente pegar esses debates, essas reflexões e levar lá para a nossa família, e levar para a nossa avó, né? E levar para dentro daquele espaço, daquele ambiente de pessoas que têm um pensamento conservador, que a vida inteira fez assim, porque minha mãe me ensinou, porque meu pai me ensinou, porque minha avó. E Uhum. aí você tentar romper com esses valores, com esses padrões culturais, essas coisas que vão se formando na sociedade, esses estereótipos, é muito complexo. E eu acho que a lésbica, ela fica sozinha nisso. Sim. Ela Porque ameaça muito, né? Ela ameaça toda uma estrutura. A Thaís aqui do Ponto Parcial, uma querida, ela falou aqui que quando perguntam para as lésbicas como elas transam e como fica com dó do sexo, que essa. Tipo, e eu acho isso tão invasivo, porque quando eu conheço um casal heterossexual, vamos dizer, eu tô ali conversando, eu pergunto, e aí, como é que é na cama pra vocês? Ele brocha? Ela goza? É incrível como as pessoas se sentem no direito de questionar a relação de mulheres lésbicas, mas eles nem olham para as deles. Eles nem. Eu acho isso muito simbólico, eles sentirem o direito de questionar, porque é tão diferente. É o que você falou, né? Criado numa vida conservadora, e eu fui criado assim. Então, eles não questionam na realidade deles, mas a realidade de algo que eles consideram diferente, eles podem questionar. Qual é, gente? é tão difícil, eu acho, que romper tudo isso, né? Assim, eu acho que existe um trabalho tão grande para a gente fazer, porque quando você pega, né? Vamos pegar as pessoas heterossexuais. Por si só, a mulher já está toda reprimida. Não é permitido para a mulher se utilizar dessa relação para se descobrir, para descobrir o parceiro, para viver experiências diferentes. Tem que ter um ritual que ele obedece uma regra, uma norma que a sociedade estabelece. Se for demais, essa mulher puta já não serve. Se for de Uhum. menos, mulher frígida já não serve, né? E ainda está preso nisso. Imagina levar para algo que é totalmente diferente e que de repente você pega esse diferente e fala, nossa, elas estão tendo mais prazer, elas estão tendo mais conexão, elas estão tendo mais liberdade do que dentro de uma relação heterossexual. Deve ser doído isso, né? Quem tem Deve inveja ser de quem aqui, meu bem? é, É muito. mas é muito. E o que se Sim, sabe, né, das relações é o que está na pornografia. Mas sim. no Que é uma sexo outra problemática, né? Por si só, né? eu não conheço, assim, das minhas amigas, todas conhecidas heterossexuais, se eu pergunto, é igual no filme pornô? Óbvio que não é igual, né? Então, para nós, por que que todo mundo imagina nossa relação daquela forma? Enfim, a gente viu? Sim, mas tudo bem. Adoro. Eu acho importante a gente entrar nisso, porque é isso. A gente vai entrar em tópicos que algumas pessoas vão torcer o nariz e vão falar, ai, mas por que vocês estão falando disso? Mas é sobre isso, sabe? Tipo, são relações afetivas, são relações sexuais, e a mulher lésbica chegou em 2021 e ela ainda não consegue, ela não pode, ela é inviabilizada de falar sobre isso. E até para chegar no ponto que eu acho que é muito importante do autocuidado, porque a gente já entende que já não tem visibilidade, que todo dia é um dia para você ter que sair do armário, toda aquela energia, né, física e mental para você se expor mais uma vez, para explicar para o mundo que sim, eu sou uma mulher lésbica. E aonde é que fica o autocuidado disso? E até que eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos que envolvem o seu próprio autocuidado, que pelo menos é isso que eu visualizei quando eu olhei na sua página, quando eu vejo você postando, eu vejo muito essa proposta de autocuidado. Sim. É,
Foi engraçado quando você trouxe esse tema, né? O autocuidado. Eu confesso que eu fiquei assim, por que que eu iria falar de autocuidado? Porque essa percepção que você teve, muitas pessoas andam tendo e eu não tive essa percepção para mim mesma. De como eu tenho, de como eu tô expondo esse autocuidado, né? De como eu tô expondo essa parte, o que que eu tenho trazido, assim, das minhas estratégias pessoais para eu poder lidar, né, com o meu bem-estar, com a minha saúde. E quando você me convidou para lá, e vai, eu sou super transparente, vou contar tudo. Pode A contar. primeira eu falei assim, eu vou falar, que legal, topo super. E aí respondi vocês e já mandei mensagem para minha terapeuta. Você pode me entender? Falei, olha, tô precisando de um help aqui. E nós começamos essa conversa na minha terapia e eu falei assim, tô muito brava. Por que ela me pediu para falar de autocuidado? E surgiu essa questão exatamente. Me incomodou porque a gente parte de um princípio de que a sociedade ela acha que já que você quer ser lésbica, é você que se cuide. Então, nós somos responsáveis sozinhas por nós mesmas. Nós somos Sim. responsáveis sozinhas pelo nosso bem-estar. Eu acho que foi nesse ponto que me incomodou, e aí traz a questão que eu quero falar muito do autocuidado nesse sentido, né? O que é o autocuidado? É o cuidar de si. Uhum. O cuidar de si, né? A gente sempre pensa dentro de 4 esferas. A física, que é o nosso corpo, né? Os nossos órgãos, a nossa integridade emocional, mental e o social, né? Então, quando a gente pensa o autocuidado, como eu estou me cuidando em relação ao meu corpo, em relação à minha mente, em relação às minhas emoções, os meus comportamentos e em relação às minhas conexões, né, que entra dentro da parte social. E eu tenho que cuidar por quê? Eu não estou sendo cuidada? Por que que eu tenho Uhum. que ser a responsável sozinha por esse cuidado? E eu percebo que, assim, quando a gente fala de autocuidado, isso está sempre muito atrelado à mulher. Não é Sim. específico da lésbica, é da mulher. Porque eu acho que vem Sim. desse lugar. A sociedade não cuida de você. Você, mulher, é que é responsável por cuidar da sociedade inteira. Mas quem é que está cuidando dela? Né? E eu acho que existem os recortes, mas eu diria que isso dentro do universo da mulher é generalizado. Todas as mulheres tá dentro do papel de ser mulher, né? E este autocuidado ele tem sido muito falado e está muito em voga esse assunto, porque eu acho que a sociedade não quer se responsabilizar por esse cuidado. Você que se cuide, porque não tem mais nada que Sim. vai cuidar de você. E se você não se cuidar, você, além disso, ainda vai dar trabalho para nós. Ninguém quer ter trabalho de cuidar de ninguém. E quando a Nossa, gente. Welly, eu tô só pensando nisso que você... Nossa, continua. Tá, Ai, tá preciso. perfeito. Gente, é por isso que eu faço terapia. A minha mente tem que fazer Precisamos. terapia. Minha mente é Você, muito. você acha que, sim, eu concordo com você. Enquanto a mulher é esperada de cuidar da sociedade inteira, quando a questão é de cuidar dela, vai ter que ser por ela mesma, o autocuidado. A gente cria esse termo autocuidado. O que eu não tinha parado para pensar é o quanto isso está em voga e quanto isso só envolve mulheres. Olha que conexão e que link, né? É perfeito. Mas você Eu não me acha. recordo. Vou só fazer o gancho e falar, eu não me recordo de ter visto, principalmente durante essa pandemia, eu acho que assim, o tal do autocuidado é o que está mais sendo falado, né? E eu não me Uhum, lembro nenhum conteúdo de ter visto nada sobre o autocuidado do homem na pandemia. Mas da sim. mulher, vejo em todos os Torta e lugares. rodo, vendem curso, vendem mentorias, vendem coach, tá realmente ali. Assim, toda essa parte que está em voga e que basicamente o capitalismo se apossou, né? E a gente vê aí bastante mulheres mesmo, né? Vendendo aí os seus cursos de autocuidado, tal. O que eu não estou dizendo que não, elas não podem vender, mas o que eu fico pensando é que
como a mulher ela chegou nesse ponto da sociedade no qual, principalmente as que têm um pouco mais de acesso, né? Como eu e você, né? Tivemos direito à educação e tal. Chegou-se à conclusão que se não houver autocuidado, a gente vai a gente vai ficar louca. A gente vai realmente se autoflagelar, né? Porque o conceito de autocuidado vem muito com a Audre Lorde, né? Que ela foi desenvolver depois, quando ela já estava com câncer, né? Quando ela já estava passando por uma situação de risco de morte, né? E eu acho que o que acontece com muitas mulheres na atualidade é que elas não querem ter que pensar em autocuidado só quando elas estiverem morrendo, mas pensar em autocuidado a vida inteira. Talvez o termo em si seja problemático, mas eu aprecio muito, por exemplo, quando eu vejo mulheres como você com a proposta do seu projeto, né? Lesbian Bike. Por quê? Porque é visível que já é excluído. É visível que a gente nem tem tempo para se cuidar por causa do capitalismo, né? Tinha que trabalhar 10 horas, cozinhar, deixar a casa limpa, fazer terapia, encontrar com os amigos, falar com a mãe e com o pai, sabe? Tudo isso demanda muito da gente. Então, você separar um espaço para você de autocuidado, né? E que não tem nada a ver com creme na cara. Você vê, é uma atividade física para encontrar outras mulheres, para ter diálogos e para rir também, né? Porque o autocuidado também está em rir. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, se você consegue visualizar o que eu tô querendo dizer. Sim. Quando eu estava te falando, né, assim, da questão do autocuidado, eu também ando tendo um problema com o termo, mas acho que não existe outro caminho, né? Se não Uhum, tem ninguém se responsabilizando por nós, primeiro, a gente precisa dessa prática do autocuidado exatamente porque se a gente não se fortalecer e não encontrar meios de fazer isso por nós mesmas, aí é que vai ficar mais difícil ainda. Aí é sim. que não vai ter como ter Porque a gente luta, vai né? adoecendo, né? Infelizmente, né? A gente já é considerado um corpo doente. E aí, quando a gente não é cuidada, adoece de fato, né? A mente, o corpo. Mas eu acho que esse autocuidado que é preventivo ou que seja curativo, né? Tanto para prevenir que a gente caia nessa destruição que o próprio sistema promove para a gente, ou para curar tudo aquilo que a gente já fica destruída, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente já nasce cheio de questões muito complexas para Uhum. lidar. Eu acho que me perdi. Ótimo. Eu Não acho tem que problema. dentro essa questão, né, do autocuidado também, é, existe uma força que ela é reveladora e eu acho que ela está profundamente ligada com esse autoconhecimento, que é o conhecimento de si, né, o conhecimento de suas emoções, entender como é que funciona meu pensamento, como é que funciona, como é que eu vou reagir a tal coisa. E eu acho que isso está levando as mulheres por um caminho maravilhoso, que é começar a prestar atenção em si, prestar atenção. Peraí, nesse período todo, tô reparando que isso aqui está muito recorrente. Essa emoção que eu sinto, eu começo a dar nome nela, eu tô sentindo, eu sinto muita carência. Olha, mês passado eu também senti isso, foi só um período. E aí a gente começa a prestar atenção que isso faz parte de um ciclo e que isso está intimamente ligado com o nosso sistema reprodutor, que é o que, de início, nos diferencia de homens biologicamente. Então, Uhum. enquanto mulheres, nós temos um sistema de funcionamento que é totalmente diferente daquele que é ensinado na escola, daquele que é ensinado na sociedade, porque foi generalizado demais o homem universal e a mulher não cabe dentro do universal. Não. Então, a nossa forma de cuidado, ela é diferente de tudo que é pregado por aí, né? E aí eu vou começar a entrar um pouco mais dentro da questão da lésbica, que esse autocuidado, ele está sendo também uma descoberta coletiva, ele não é só um cuidado individual,
tudo que você pega de grupos que são minorias, que são marginalizados, de grupos mais vulneráveis, é impossível a gente falar de individualidade. É impossível a gente falar, porque quando você começa a ficar saudável, você fica impelido a curar outros, você automaticamente já começa a curar outros, né? Então, dentro de um grupo vulnerável, é impossível falar do meu autocuidado, de Wellen, o que eu tenho feito para eu me curar, porque nesse processo eu estou levando várias outras mulheres, nesse processo eu estou levando várias outras lésbicas que estão olhando para mim e estão falando, peraí, e então é possível eu ser quem eu sou e ser feliz? Então é possível sair do armário e me dar bem com isso? Se ela está conseguindo, então é possível que eu consiga também. E o que eu faço, às vezes, não é por mim mesma. Às vezes é exatamente nesse compromisso de pensar, poxa, nós lésbicas já somos tão mal vistas. Então, se eu sair lá na rua, se eu for lá no trabalho e não der conta disso, como é que vai ficar? Porque ninguém vai pensar que isso, a responsabilidade é minha, Ellen. As pessoas vão falar, aquela lésbica, aquela sapatão, né? E a questão dos grupos, eu acho que entra exatamente aí. Todo grupo vulnerável cria grupos de apoio, porque a questão do grupo, ele entra primeiro no se reconhecer. A gente se identifica porque a gente se reconhece uma na outra. A gente tem demandas muito parecidas que são diferentes de todo o resto. Então, a gente começa a se reconhecer e a gente se entende em grupo e começa a se reunir coletivamente para a gente trocar as experiências, para a gente perceber que, nossa, isso acontece comigo também. Ah, para mim foi um pouco diferente. Nossa, para você é assim. Eu tenho uma vida muito privilegiada, né? Ou então, nossa, eu ainda tenho um grande caminho a percorrer, porque é nesse ponto que eu quero chegar. Então, essas ações de grupo, elas promovem, acho que é um lugar, um espaço seguro. É um espaço que a gente pode ser quem a gente é, sem ter que o tempo inteiro ter que estar saindo do armário, ter que estar deixando o outro confortável, porque essa saída do armário, ela é um roteiro. Aonde quer que a gente vá, eu vou na padaria comprar pão, alguém olhou para mim e falou, esse cabelo, esse corte, esse sapatão. Surgiu uma situação ali. E a gente tem essa saída do armário, é a afirmação, a validação do eu sou sapatão, sabe? E logo em seguida, a gente ainda tem que lidar com o desconforto. A gente tem que deixar de fazer disso um evento, uma questão, porque a gente sabe que o outro vai ficar desconfortável. Nossa, será que se eu falar que eu sou sapatão, como é que o outro vai reagir? Será que aqui no trabalho, eu acho que eu tenho que ficar mais dentro do armário, porque, né, é um ambiente de trabalho, eu não posso deixar as pessoas confortáveis. Pode rolar aí alguma coisa, o pessoal não vai sentir bem comigo, com a minha presença, aí eles vão querer trabalhar comigo. Então, quando a gente pensa em criar um lugar seguro, um espaço para que a gente possa ser a gente mesmo, eu acho que está muito ligado a isso. Quando a gente reúne grupos de iguais, né, vou falar especificamente, grupos de sapatão, ao mesmo tempo que ser sapatão e ser lésbica não é a questão central, é um motivo de maior orgulho, sabe? Aquilo está assumido e pronto. A gente já está livre para falar das nossas demandas sem ter que preocupar se a outra vai ficar desconfortável. A gente Por pode ser lésbica ou não. a nossa experiência, né? A gente pode fazer piada que o outro vai entender. Sim. A gente pode falar de dores, pode chorar. Eu fiquei pensando muito na questão da ciência, né, e da medicina, né? Como que... Porque, assim, eu já acho que existe uma crise humanitária mesmo, né? Dentro da medicina, no qual eu acho que eles não... não estou falando que eles não são bons profissionais na questão de saber o que eles têm que fazer ali em processos cirúrgicos e tal, e que seja dentro do que envolva a medicina. Mas eu acho que lidar com humanos para os médicos tem sido um grande desafio. E, né, a pandemia está aí para dizer. E eu acho que quando vem o assunto da mulher lésbica, né, você chegar no seu ginecologista, na sua ginecologista, e expor que você é lésbica, como que eles
vão saber qual é a prioridade da mulher lésbica, porque é aquela coisa, eles vão enxergar a mulher como um corpo universal. Só que eles têm que entender que a relação lésbica traz algumas diferenciações ali e que é importante sim a gente investigar isso e saber para esses corpos poderem ter o melhor atendimento possível, né? E na questão ginecológica, que é fundamental para qualquer mulher. Não importa, você precisa de Tá um no topo, ginecologista. tá no topo, sabe? Sim, Quando você pergunta quais são as demandas mais urgentes, tá no topo. A questão da saúde, a questão da medicina, a questão dos procedimentos, está no topo da discussão, sabe? Eu não conheço nenhuma lésbica que gosta de ir ao ginecologista, porque ali no sentimento, assim, ali no tratamento inicial já estraga toda a consulta. Eu eu tenho uma situação de privilégio, né? Eu tenho convênio de saúde, então a gente parte do princípio que aquele médico que eu vou, aquela médica, enfim, aquele profissional que eu estou indo para me atender, ele não é um profissional sobrecarregado igual ao do SUS, ele é um profissional super bem sucedido, ele atende ali com tecnicamente. particular. Então, esse profissional, ele tem uma folga que permite que ele não seja engolido, né, pela falta de recurso, que ele não seja engolido pela sobrecarga. Esse profissional, ele tem uma folga que permite a ele trabalhar a humanização do paciente. Apesar de que eu acho que deveria ser em tudo, né, deveria ser no SUS, deveria ser de qualquer lugar, mas eu parto do princípio que um médico que atende particular, ou que atende convênio, esse médico ele deveria ter 50 vezes mais compromisso com a humanização, né, Isso, do eu falei paciente. humanitário, mas é humanização que eu queria dizer. Mas isso é total real, né? E é muito constrangedor. E é muito. Assim, é horrível, é um desastre uma consulta no ginecologista. Eu ainda não fui num ginecologista que eu cheguei e que a primeira pergunta do profissional foi: você se relaciona com homens, com mulheres, você tem relações? Porque normalmente a pergunta é: você é sexualmente ativa? Uhum. Ok, sim ou não? Eu acho que a segunda pergunta ela deveria ser: você se relaciona com homens, mulheres, com ambos os sexos? Porque eu acho que isso faz parte daquele Total. atendimento. É uma informação que ela é relevante porque, a priori, se a mulher que está indo no ginecologista, ela nunca teve relação com o homem, tem procedimentos que ela vai fazer. O nosso Papa Nicolau, por exemplo, como é que você faz uma mulher que não tem o ímã rompido? Sabe? Uhum. Tem procedimentos que, obrigatoriamente, você tem que pensar. Por que, que você não faz esse tipo de exame, por exemplo, com uma menina aí de 13, 14 anos? Sabe? Existe uma razão. E, para além disso, né, a questão do tratamento. Os médicos são super despreparados para essa questão. Eles ficam constrangidos. O último ginecologista que eu fui, né, assim, eu tive uma experiência péssima aqui em Maringá. E eu fui num médico que eu vi lá, era conhecido, eu falei, então deve ser bom, porque eu já tive péssimas experiências, né, enfim. É muito traumático para mim ir no ginecologista. E a primeira consulta, quando ele foi me perguntar por que você está aqui, não sei o quê, você tem relações? Eu falei, olha, eu sou lésbica. Aí ele estava olhando para baixo, ele levantou a cabeça e falou assim, lésbica é muito feio. Vamos falar homoafetiva? E a primeira coisa que eu me perguntei foi, por que que eu, que sou paciente, que vim numa consulta, tenho que deixar o médico confortável com o que eu sou? Eu não estou aqui para ele tratar de termos, eu não estou aqui para, sabe assim? Discutir E aí, linguagem. como eu falei, sabe? E por aí vai. Então, o sistema de saúde, ele realmente ele não está preparado. Eu acho que no SUS existem, sim, já iniciativas, existem trabalhos, estudos,
Eu acho que existe um esforço maior dentro do SUS. Eu já vi programas, eles realmente têm essa preocupação com a linguagem, em perguntar, olha, eles têm essa preocupação da identidade de gênero, em perguntar como você quer ser tratado, né? Qual que é Uhum. o pronome que eu vou usar, como que eu vou te chamar. Já existe essa preocupação de entender que uma lésbica que vai no ginecologista, ela tem uma demanda diferente. Eu ia, quando eu me assumi e eu ia ao ginecologista, eu falava assim, e agora como é que eu vou me prevenir de doença no sexo com mulheres? Assim, é diferente. Não tem risco. Sabe, eu aprendi sobre os riscos de uma relação sexual entre mulheres numa cartilinha que eu vi de uma. A Carol, eu esqueci o nome dela. Tem até lá na minha página compartilhado, depois eu vou te mandar, para você mandar para todo mundo que tiver interesse. Ela fez um estudo e ela criou uma ilustração, um caderninho, tipo um manual de prevenção para as Sim. relações entre mulheres. Tudo que como a gente pode se prevenir, O que existem já esperava doenças que a que medicina já tivesse, né? Eu tô assim, besta de saber que um médico falou isso para você e que quantos médicos ainda devem falar isso. E aí tem essa necessidade de criar algo fora da medicina, alguém que vai tipo, não enquanto lésbica, foi, acredito que quem criou é nem uma um nem mulher dois. lésbica. Sim, e não foram assim, não foi nenhum nem dois médicos, foram vários, sabe? Gente, que Toda vez absurdo. me deparo com uma situação assim, né? E, enfim, essa situação da saúde, ela faz parte, né? Ela está lá no topo das demandas mais urgentes, desse recorte. Por que que existem demandas específicas das lésbicas? Eu acho que essa é uma. Eu não conheço nenhuma lésbica que não tenha passado por uma situação de, gente, vocês conhecem alguma ginecologista lésbica para me indicar? Pelo Ou amor de vocês Deus. conhecem algum profissional que atende lésbica, que sabe atender? Já ouvi Porque bastante também nos grupos. é um terror. É uma experiência horrível. E enquanto mulheres, como que a gente vai negligenciar essa parte da nossa saúde? Sabe? Quando a gente está aí próximo dos 30 para cima, como que a gente precisa monitorar? Tem câncer de mama, tem câncer de útero, tem diversos problemas que já começam a aparecer. Agora sim, parece que todas as mulheres do mundo têm endometriose, né? Muito Então, sério. assim, é uma coisa muito séria que precisa ser tratada. Como que a gente vai lidar com tudo isso? Porque até para identificar os nossos sintomas e as nossas demandas é difícil, porque não tem lugar nenhum que fala para a lésbica como que... A mulher, ela sabe que ela está com algum problema, porque lá na relação ela vai ter dor, lá na relação vai acontecer alguma coisa. E quando não tem penetração? O que, que vai acontecer? Como que a gente identifica isso? Nunca ouvi falar alguém que fala, você mesmo sendo lésbica tem que ir fazer o preventivo. Porque os Sim. ginecologistas falam, não, se você não tem relação com o homem, você tem que fazer preventivo. A saúde ela é feita só para as mulheres que se relacionam com homens, né? Heterossexuais, porque e aí daí que vem, né, essa heterossexualidade compulsória novamente. Talvez o que eu fico pensando é que muitas mulheres lésbicas acabam tipo vendo que é melhor ela chegar no ginecologista e falar que ela é heterossexual para ela conseguir o atendimento que ela precisa, do que ela falar que ela é lésbica, porque ela já sabe que eles não vão conseguir atender as demandas dela, porque eles não vão é incrível, eles não vão nem saber por onde começar. E assim, o corpo da mulher, ele já é, da mulher no geral, já é negligenciado. A ciência, ela já é androcêntrica. E, né, é feita por homens, para homens, e aí, né, ele coloca, né, a mulher como esse corpo enfermo, né, sempre doente, e, né, o que eu já falei em vários episódios, né, que uma das soluções para a doença, né, porque é como se a mulher estivesse numa constante doença, que vem do útero. E que a cura para isso é a maternidade, é ela ser mãe, é ela preencher esse útero. E aí, então, a mulher lésbica, então, por favor, senhora, você pode sair da porta, porque você não vai cumprir o que a gente precisa que você cumpra enquanto, enfim, ser social. É extremamente violento, né? Eu fico pensando Sim. que é uma Existe violência um lugar, constante. existe um lugar para a mulher que não corresponde a esse papel da maternidade,
E é o segundo lugar, que é o do servir, do cuidar, né? Essa mulher, ela Uhum. sobra para cuidar dos pais que são idosos. Essa mulher, ela sobra para cuidar da família. Essa mulher, ela vira solteirona, né? Casou, teve filhos, então ela se torna responsável pelo restante, né? Sim, E quando você olha para a lésbica, essa lésbica, ela está sendo, normalmente, o ambiente mais opressor que existe é o familiar. Então, ela ainda não pode, ela foi banida desse espaço. sim. Então, esse segundo papel que a validaria, que permitiria, né, que ela fosse tida como mais uma pessoa ali na sociedade, que tem algum direito, esse segundo papel também não existe. Porque agora que ela é lésbica, ela já não serve mais para servir. Sim. É É, muito violento, né? E é uma negligência que já não deveria ocorrer. Eu fico impressionada porque, assim, eu realmente acho que, né, dentro da comunidade LGBT, que ia mais, muitas coisas avançaram, né? O próprio reconhecimento. E a gente, sabe, eu fico pensando que muitas coisas avançaram para os homens gays, que já estavam no poder, homens gays brancos, né? Aqui a gente vê muitos dos gays da periferia, eles falam, ah, sim, é lindo ser gay se você é branco e você mantém também uma certa heteronormativa, ter esse privilégio mesmo de ainda ser homem. Você é homem, a única diferença é que você é gay. Ó, o governador do estado onde eu moro, ele é um homem gay. Só que é isso, ele é só um homem gay. O resto, ele se comporta exatamente. Ele é um homem branco, ele parece um homem branco bem-sucedido que a gente tem, né, no nosso imaginário do que é um homem branco bem-sucedido. Ele tem a família branca bem-sucedido, o marido que que tem aquela pose de esposa, mas ainda ele é muito sóbrio, muito sério, né? Tem que manter aquela heterossexualidade. E os filhinhos bonitinhos, uma família branca perfeita. Então, a gente, mesmo quando a pessoa ela não é normativa, ela é empurrado ou ela aceita essa normativa, que eu acho que no caso dos homens gays brancos, você acaba aceitando justamente para você ser aceito. Porque o gay afeminado já tem uma outra problemática toda. Então eu vejo que o debate ficou muito para eles, né, para essa galera que acabou adquirindo certos direitos e eventualmente privilégios, e aí se esquece totalmente o debate da mulher lésbica, que sempre esteve ali na luta. Então você pega Stonewall, você pega a crise da AIDS que teve aqui nos anos 80, as mulheres lésbicas sempre estiveram ali atrás, apoiando médicas, enfermeiras, realmente teóricas, né, estudiosas, sempre estiveram ali. Só que elas vão sendo inviabilizadas, vai tirando, elas fazem todo aquele trabalho de formiguinha, mas quem ganha o palco não vai ser elas, né? Elas vão ficar faz atrás. parte do apagamento histórico, isso é muito sério. O apagamento histórico das mulheres, e aí a gente pensa, né, no apagamento histórico das lésbicas dentro do próprio movimento, porque as lésbicas sempre estiveram lá, junto com a comunidade, sempre estiveram à frente, junto com os homens, em todas as manifestações, em todos os eventos, né? É, muito, de fato, muito já caminhou, mas ainda assim, quando a gente pensa, sei lá, 10 anos atrás era GLS, né? Uhum, E hoje a sigla mudou exatamente porque houve um reconhecimento da invisibilidade, do quanto a sim. comunidade toda ela não está atenta às demandas das lésbicas, né? A gente vê Uhum, nas páginas de conteúdo, a gente vê vários memes desenhando o L pequenininho, o B enorme, junto com o G, e diz respeito exatamente isso. Até dentro da comunidade é difícil dar voz para a lésbica, é difícil dar espaço, né, para essas ações são voltadas para as lésbicas. E, propositalmente, eu deixei para falar por último do Lesbike, sim. eu tenho ignorada bruta, assim, deixei para falar por último, porque eu realmente queria que a gente pudesse abordar o máximo de tópicos, né, assim, pelo menos para listar o que seriam essas problemáticas. Eu acho que já que você deu esse espaço, me senti impelida de levantar algumas questões, né, tem vários outros assuntos, como, por exemplo, a gente
eu mencionei, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre esse ambiente familiar, né? Ele é o ambiente da primeira opressão. Muitas vezes, esse ambiente, ele é o mais violento da lésbica. Na sociedade, a gente tem um problema que é o problema da subalternidade, né? As lésbicas, elas têm real, principalmente, assim, as que não performam feminilidade, as que estão fora do padrão, a essas lésbicas está reservado só os empregos que ela não tem contato com o público. São empregos que muitas vezes não conseguem sustentar uma casa. Eu vou te falar que viver de salário mínimo, o salário mínimo aqui no Brasil, ele não cobre uma vida digna. Não dá para pagar aluguel, gás, luz, comer, sabe? E eu acho que dentro da necessidade primordial, um remédio, alguma coisa assim, você também tem uma necessidade de socialização, você também tem uma necessidade de lazer, né? Quem é que está conseguindo ter um dinheirinho para pagar um iFood, a conta do Netflix, né? Assim, e as lésbicas acabam saindo mais tarde de casa ou acabam tendo que se submeter a esse ambiente familiar exatamente pela falta de condição financeira, de ser independente, ou acabam tendo que dividir o espaço com outras pessoas, e essas outras pessoas dentro desse ambiente que a gente chama família, né, dentro da casa, acabam sofrendo abusos, violências, né, e isso foi muitíssimo agravado nesse período da pandemia, né, que fez com que as que já eram isoladas, já não tem ambiente. Fora do ambiente dos bares, que são abertos à comunidade LGBT e quem mais. Eu vou falar LGBT, gente, a sigla é completa. Mas, assim, fora esses ambientes, onde é que existe outro espaço para as lésbicas? Fora os bares e fora os coletivos. E a lésbica que não está a fim de militar? Porque eu não acho que todas as mulheres são obrigadas a ter uma militância ativa, né? Eu acho que, da mesma forma que a gente tem vários perfis, tem perfis que são voltados a uma ação política e tem perfis que não. E eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Mas, fora esses ambientes, onde é que as lésbicas podem trocar? Onde que elas podem formar grupos? Onde que elas podem encontrar um lugar seguro para estar, para socializar, né? E foi pensando nisso, assim, é muito preocupante porque a lésbica ela tem uma tendência maior a desenvolver os quadros de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, né? As lésbicas, elas já têm um sofrimento maior com o sentimento de culpa, que ele vem muito dessa construção, dessa estrutura cristã da sociedade, do pecado. Então, já existe uma culpa imbuída. Eu sou uma decepção para minha família, eu sou uma decepção para a sociedade, eu sou errada, né? Eu desviei do certo. Tem uma questão que carrega as lésbicas para os vícios, alcoolismo, drogas, né, assim, compulsões. Como fuga, né? Vira fuga, né? Porque não tem onde extravasar, você não tem para onde levar essa coisa que vai consumindo ali internamente. Como é que você tira isso de você? Como é que você trata disso? Acesso, gente, a psicólogos, isso é um privilégio. Fazer terapia é um privilégio, sabe? O que seria um dos recursos necessários aí para o ser humano lidar com as suas questões. Isso é um privilégio. E dentro que disso... deveria ser saúde pública, né? Totalmente. Eu brinco todo dia, eu falo que terapia devia ser gratuito e devia ter para todo mundo, igual tem transporte coletivo, sabe? É uma necessidade, eu acho, muito fundamental. A gente vê crescendo muito o lesbocídio. Eu até deixei alguns dados que não vai dar tempo para a gente falar. Tem um dossiê que foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um estudo entre 2014 e 2017. Foi um estudo, não foi uma pesquisa oficial, eles fizeram um monitoramento das notícias, né, de jornais, de redes sociais,
e eles trouxeram sobre o lesbocídio, e eles trouxeram, assim, dados que a gente já sabe, né, mas são alarmantes. A gente não está prestando atenção nisso, nessa questão, o índice de suicídio ou de tentativas, né, mal sucedidas de suicídio, ele é muito grande entre lésbicas. Se você perguntar, acho que quase todas as lésbicas já passaram por um episódio assim, já passaram por um episódio de depressão grave, por um momento em que não entenderam mais que não tinha como continuar, né? E foi pensando muito nisso que eu, durante todo, aí tem muito a ver com a minha trajetória, né? Sair do armário, assumir identidade, tomar decisões, o que eu quero para minha vida, isso é um processo. O meu processo ele está vindo de muitos anos e a última grande decisão que eu tomei, né? Eu falei, eu vou recomeçar em algum lugar e para mim é muito importante começar fora do armário. Eu quero muito Uhum. chegar num lugar onde eu consiga viver isso lá em Minas. Infelizmente, isso tinha que ficar um pouco dentro do armário, para não deixar minha família desconfortável, né? Desconfortável. O que ela vai falar para os amigos da igreja? Então, não é uma coisa... Era muito difícil militar lá. Então, eu cheguei aqui e falei, bom, primeira necessidade, eu acho que eu procurei atividades, a bicicleta veio nesse combo. Eu queria melhorar a minha saúde, eu estava com muito medo de sair de casa, eu queria fazer atividade ao ar livre, e eu encontrei na bicicleta, né, assim, uma alternativa. E, posteriormente, ver essa necessidade de socialização, de retomada disso, né? Eu vacinei, aí depois de vacinar, a gente tem aquela falsa impressão de que está um pouco mais seguro. Então, eu falei, então tá, então agora eu vou começar, já posso sentar em algum lugar, já posso encontrar uma pessoa. E aí, eu comecei a procurar grupos, e os grupos de pedal é tudo de tiozão. Cadê, né? E os grupos de mulheres, eles são pedal avançado. Cadê as mulheres que andam dentro da cidade? Eu não quero ficar fazendo trilha lá na outra cidade. Às vezes, né? Quero uma atividade dentro do espaço urbano. E eu comecei a me questionar isso. Cadê a lésbica dentro da cidade? Cadê a lésbica, né? Assim, dentro do espaço urbano? Onde estão esses grupos? E foi quando surgiu a ideia do Lesbike. Eu juntei, né, com mais gente, mais lésbicas, e falei assim, vamos montar um grupinho de pedal? E vamos fazer um pedal dentro da cidade? E isso tomou uma proporção fora do normal, eu não esperava. Foi muito rápido, porque eu achava que ia aparecer uma ou outra lésbica, assim, que estava quietinha em casa, precisando de amizade, também não estava encontrando, né? Não tem ambientes que a gente possa fazer amizade, e assim... Sinceramente, lidar com aplicativos tem sido uma vergonha. Dá para fazer uma live só disso. Eu imagino. E aí, a hora que eu comecei a divulgar o grupo, começaram a aparecer várias mulheres. E pasme, assim, a demanda número 1 é a socialização. Depois vem a busca de bem-estar, fazer atividade física, mas elas estão necessitadas de um lugar, de um espaço que dá voz, que elas possam existir, sabe? E eu marquei esse dia da visibilidade lésbica, eu falei, primeiro pedal, ele vai rolar em agosto, não tem jeito de ser outra data, vamos fazer nessa data, né? E eu Bora. marquei o pedal e tomou uma proporção incrível. E aí cresceu e virou Lesbike, o pedal urbano sapatão. Eu acho que essa iniciativa, posteriormente, né, quando a gente realmente puder estar numa aglomeração de pessoas maior, a gente, alguns pedais, os oficiais, eu quero abrir para toda a comunidade, porque eu acho importante manter esse diálogo, né? É Sim, importante dar visibilidade, mas não adianta, a gente tem que ter público para ver, para sim. ouvir dessas lésbicas. Então, a gente tem que manter um diálogo com toda a sociedade. Eu acho que é importante, sim, em primeiro lugar, ter o apoio da comunidade LGBT e depois abrir para o restante, né? E tem muito trabalho a ser feito aqui, é uma cidade muito conservadora, então é onde tem mais Aonde que no Brasil não é, né? a descobrir, me conta depois. Eu acho que tem pequenos grupos, assim, em São Paulo, acho que eu tive a sorte de passar minha adolescência e minha vida
o início da vida adulta, né, ali em São Paulo, eu sempre fui muito rodeada do público LGBT enquanto amizades fortes. Então, homens gays e mulheres lésbicas sempre fizeram muita parte do meu cotidiano. E cada um de um canto, e todo mundo se juntava para se reunir num ponto específico, na Praça Roosevelt, ali onde tinha o nosso bar. Era interessante como a gente se dedicava para se encontrar. Porque é isso, né? Os amigos, né? Ele é aquele apoio que, infelizmente, é o que você falou, em casa eles não encontram. E mesmo que encontre, às vezes não tem tanta liberdade, ou não se sente tão à vontade para falar sobre isso, né? Porque é tudo muito recente, essa saída do armário, né? Acho que pro mundo LGBT de forma geral, é muito recente tudo isso, né? E você poder estar dentro do seu trabalho, porque na escola, na minha época, ainda tinha aquela palhaçada de que quem que era o número 24 era o homem gay. Ai, aquela sapatão. Ainda tinha na minha época, né? Tipo, em 2006, 2005, 2006. De lá pra cá, eu não estou dentro de escolas para ver como é que é, mas eu imagino que ainda tenha ainda bastante, porque crianças e adolescentes, eles refletem seus pais. E se seus pais são homofóbicos, racistas, sabe, de qualquer que seja, eles vão refletir isso na sala de aula, né? E, enfim, mas eu acho, assim, eu estou muito feliz que uma chamei você. Que eu vi né, a Gia anunciou o Leslie Bikes, aí eu falei, eu vou ver que legal, tal, que projeto legal. E aí eu falei assim, gente, eu preciso entrevistar a Ellen. Por quê? Porque, tipo, eu já tava pensando nesse negócio da visibilidade, do mês da visibilidade lésbica. E eu tenho um certo problema com esse negócio de mês de visibilidade de qualquer coisa. Porque eu fico pensando, gente, a gente precisa, né, enxergar essas pessoas o ano inteiro. Mas, conversando com as pessoas, eu entendi o propósito desse mês. Porque, tipo, algumas pessoas vão pensar que a lógica capitalista é para poder vender produto. Sim, para eles é exatamente isso. Mas para a comunidade é muito importante você ter esse momento de orgulho mesmo. De você falou, de estar à vontade, saber que o nosso grupo aqui, todo mundo aqui tem orgulho de ser o que é, e agora a gente pode avançar o debate, né? Primeiro se aceitar. Eu nem ia entrar nessa seara, não. Acho que discutir capitalismo é uma coisa. Não é para mim, mas eu vou deixar uma observação que é a seguinte, de uma linha de pensamento que eu tenho. É para vender? Beleza. Só que a gente tem que pensar assim, os produtos e os serviços, eles são criados para resolver problemas. Então, se é para vender, ótimo. Mas você está vendendo, atendendo a necessidade? É para vender para lésbica? Ótimo. Vai vender curso, vai vender conteúdo, vai vender produto? Vende. Mas vende resolvendo as demandas específicas. Isso eu acho que é a grande questão. É uma parte do que não funciona, essa histeria capitalista de poder querer vender tudo, é porque pode vender tudo que você quiser. A questão é que eu quero gastar o meu dinheiro comprando coisas que vão fazer diferença na minha vida dentro da minha necessidade. Né? Então, eu acho que neste mês é muito importante que tudo quanto é lugar esteja falando, porque isso é alcance. E eles não estão. E não estão. É isso que eu também queria trazer. Tipo, é o mês da visibilidade lésbica, e eu tô vendo que muitas páginas feministas sérias que desenvolvem, né, conteúdos, tipo, não só nada contra os vídeos de TikTok, eu acho que eles têm o seu papel atualmente nessa vida digital, mas as páginas feministas que escrevem textos, que têm Medium, que fazem lives, que realmente estão ali, né, tentando promover esse diálogo. Só essas páginas eu vejo realmente falando sobre visibilidade lésbica. O que me faz pensar que, tipo, realmente a gente precisa desse mês. É necessário, porque ele não é mainstream. E eu também ia falar, na questão do capitalismo, uma coisa que eu tenho para mim é que, se você for consumir produtos que todos nós consumimos, consuma produtos de mulheres lésbicas. Se você tem essa possibilidade, né, obviamente, né, financeira, acesso, opte por consumir produtos de mulheres lésbicas, porque isso você está ajudando a sua própria comunidade, assim como nós mulheres no geral
temos que optar por apoiar negócios de mulheres, e de preferência pequenos, né? Porque o grande já está fazendo aí a sua grana, Eu entendeu? fiz até uma listinha aqui, né? É igual assim, foi tanto conteúdo, a gente não abordou metade do que eu preparei para você, porque é muito assunto, né? É muito denso, com certeza. E é bom que seja denso para as pessoas entenderem que não dá para ficar na superficialidade, ser superficial quando o assunto é a visibilidade lésbica. Aliás, né, dentro do corpo mulher, né, é muito importante, porque a gente fica muito superficial, infelizmente. Eu quero, assim, encerrar deixando um último tópico, né, que eu acho que é uma grande necessidade, eu acho que é uma grande solução também. A gente incentivar bastante as pessoas que estão dentro das universidades, que estão nas empresas de pesquisa, que estão começando a voltar o seu olhar para essa comunidade lésbica, porque o que as pesquisas fazem é produzir dados, e são esses dados de pesquisas que são utilizados para fazer políticas públicas. Então, a gente tem uma estrutura, e a gente está falando assim, também não tem política, mas a política ela precisa de dados. Então, a sociedade como um todo precisa começar a fazer essa produção. Cadê as pesquisas? Cadê os grupos dentro das universidades para fazer as pesquisas específicas dentro, né, desse grupo de lésbicas, e aí a gente tem um universo, porque não é só a mulher lésbica, tem a mulher lésbica de cada classe ela tem ali uma vida, uma demanda específica, é a mulher lésbica de uma classe específica, mas é também raça, etnia, e são grupos que a gente precisa produzir dados para a gente pegar essa informação e começar a direcionar as políticas públicas, né? A começar a direcionar esses dados e essas pesquisas. É assim que na sociedade a gente promove mudança, é assim que a gente cria produto, é assim que a gente cria, né? É assim que a gente transforma uma cultura também, é a partir da Sim, produção. sim. Então, é importante consumir de lésbica, sim, e é importante igualmente a gente fortalecer, é, eu ia falar mulheres, mas eu acho que homens também podem direcionar suas pesquisas, sabe? E Sim. um dos maiores problemas que eu acho é exatamente isso, a falta de pesquisa, a falta de dados. Vou pesquisar um grupo de homossexuais, a maioria é homem, cadê as lésbicas? Como é que você vai identificar demandas específicas se você não está estudando esse grupo especificamente? Né, assim, como é que você vai descobrir que para as lésbicas existe uma demanda e tem que ser inventado na medicina um procedimento que é um pouco diferente do procedimento padrão, porque a lésbica tem essa demanda, tem que ter esse tratamento diferenciado? Como que você vai identificar isso se não tem um dado que te traz oficialmente essa demanda, né? Não adianta a gente só identificar os problemas, a gente tem que materializar isso. E a forma de materializar essa problemática toda é tirar o debate do papel e começar a levar esse debate para os estudos, para os trabalhos. É maravilhoso esse movimento de, estou fazendo o TCC. Faz mesmo, faz o TCC, faz o mestrado, faz o doutorado, faz pesquisa, sabe? Quer ajudar uma causa? Ajuda uma causa, faz uma doação também. Se você é uma empresa grande, faz Sim, uma doação, sim. cria um Apoie mulheres em situação de vulnerabilidade, que são muitas, com isso. certeza. Então, assim, essa era a última informação que eu gostaria de trazer, que eu não queria deixar de falar, mencionar, que é exatamente a importância dessa produção de conteúdo e da produção de dados, de informações oficiais, né? Porque os dados é, são o que são, é a informação, né? Os dados que são tidos através das pesquisas, dos estudos, é que são utilizados para fazer política pública. Sim, Então, a gente sim. precisa que a sociedade como um todo participe disso para que a gente possa cobrar. Não basta só criar conselhos lá, criar um espaço de representatividade dentro da política, dentro dos partidos. A gente tem que levar dados para que sejam feitas essas políticas.
E esses dados não é só o governo que é responsável, nós somos responsáveis, nós podemos cobrar, né, enquanto sociedade, algo, se a gente tem algo de concreto, se a gente tem uma pesquisa que mostra que este grupo está com uma demanda urgente, olha, a gente precisa resolver isso. Sim. Não, é sobre isso, né? Você estuda esse grupo, você observa esse grupo para você poder criar políticas públicas para atender esse público. Se a gente está falando de um mundo plural, de um mundo diverso, esse é o caminho, porque a gente, ninguém aqui quer acabar com a sociedade, a gente quer que a sociedade continue. Só que do jeito que está e com essas pequenas reformas que estão sendo feitas, não é o suficiente, porque pela nossa conversa aqui, a gente vê que não atende. E mais uma vez, nós estamos falando aqui de duas mulheres que têm certos privilégios. Agora, pensa nas mulheres que não conseguem nem ter tempo para ter essa reflexão, para fazer, para ter essa conversa, porque elas estão o quê? Tentando sobreviver à pobreza mesmo, né? A miséria, enfim, né? Quando a gente fala de pobreza menstrual, principalmente para as nossas meninas, tudo isso é muito relevante nesse momento, né? E tem que ser falado e tem que ser divulgado, e por isso que, para mim, parecia mais do que urgente trazer isso aqui para o Gata. Enfim, eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite, Welly, e eu fico mais feliz ainda que essa conversa fluiu dessa forma e você trouxe várias reflexões para mim, pessoalmente, e eu gosto disso porque me questiona, me faz fazer, né, fazer aquela autoanálise do que você está pensando, Natália, né, com um projeto que eu tenho aqui junto com a Estela e com o meu projeto pessoal, que é essa ideia de, né, emancipação da mulher, né, trazer a liberdade para a mulher plena, e não tem como eu falar da mulher sem pensar na mulher lésbica, tipo, irreal. Então, assim, eu gostaria de agradecer. Aqui tem alguns comentários que eu gostaria só de colocar aqui, antes da gente encerrar, que as meninas comentaram, né? O Yara falou assim, gente, a mulher dentro de algumas doutrinas religiosas, por exemplo, é reduzida à procriação, por assim dizer. Então, primeiro, precisamos ser vistos como mulher, saber quem somos. Porque é isso, né? Nós somos, né? Tem gente que acha horrível quando eu uso esse termo, mas eu gosto de usar para trazer o impacto, né? A gente foi considerada vacas reprodutoras durante toda a civilização, né? E é um termo horrível, mas é justamente para as pessoas trazer a reflexão. O que mais que a mulher podia realmente, de fato, fazer? Porque até onde eu sei, vocês colocam que quem construiu a sociedade, quem construiu a cultura foi o homem. A mulher é a natureza, a mulher é só a parideira. Então isso agora, né, aí quando você coloca a mulher lésbica, tá, então a mulher lésbica é bem possível que ela nunca vá ser mãe. E aí? Então ela não tem mais papel. Acabou. E eu vou te falar, tem a questão que a gente nem abordou, nem tem como, da maternidade lésbica, né? Tem muitas lésbicas, só que assim, se você já vem de um grupo que ele é vulnerável, um grupo que é marginalizado, um grupo que já tem uma dificuldade imensa de adquirir minimamente uma independência financeira, é um grupo que, para maternar, não é uma coisa que, vamos tentar aqui, vou engravidar. Sim. Sabe? É algo que está totalmente reservado a uma parcela mínima de lésbicas que ou se juntam enquanto casal para fazer um tratamento de fertilização, e aí tem que ter dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, é muito forte, porque principalmente as mulheres lésbicas brancas privilegiadas, né, economicamente, elas fazem todo esse processo, né? E elas têm esse acesso aí, né? E às vezes eu vejo que no caso delas, eu não estou falando, tipo, eu não tenho os dados aqui, mas às vezes é para também cumprir a heterossexualidade compulsória, porque eu vejo muitas mães lésbicas que tiveram relações heterossexuais, né, e tiveram os seus filhos e se descobriram lésbicas mais aí na vida, e que precisam também de todo um outro cuidado, porque, né, ela é mãe, ela é lésbica, ela se relaciona com outras mulheres, ela tá criando vida, ela tá criando um cidadão, um trabalhador, né, e geralmente, mais uma vez, né, isso cai nas costas da mulher, né, o pai geralmente, né, inexistente.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é muito importante para criar essas políticas públicas, para atender essas demandas, porque elas existem, né? Estamos aqui, né? E para quebrar também, né, esses padrões do culturais, essas questões da sociedade que vão estruturar nossos valores. Está na hora da gente Sim. fazer uma revisão de valores, né? Que tem que contemplar as necessidades. Então, passou da hora do ser humano atualizar, século XXI, vamos embora. A gente está preso em valores do século antes de Cristo. Sim. Né? Sim. E um último ponto que a Thaís, do Ponto Parcial, colocou aqui pra gente, né? Ela falou, homossexuais, pessoas pretas, pessoas com deficiência, mulheres e outras minorias sempre precisam se mostrar melhores que pessoas de médio padrão. Então também não romantizar, né? Ai, a guerreira, né? Eu vejo que isso acaba acontecendo muito, né, com mulheres pretas e lésbicas, né? Que né, acaba se colocando, tipo, ai, a guerreira, olha só, ela conseguiu. Gente, por trás de uma mulher guerreira tem uma mulher exausta, que ela teve que trabalhar o triplo para ela poder chegar naquela posição, e pode ser diversas posições, né? A impressão que eu tenho, assim, as mulheres não brancas, né? A impressão que eu tenho é que essa mulher, o dia dela tem 30 horas. Ela é obrigada a dar conta de uma imensidão, uma sobrecarga de coisas que não é desse mundo. E a lésbica, eu acho que para ela minimamente ser aceita, eu acho que essa lésbica, se ela não for uma puta de uma intelectual com um pós-doc e não sei o quê, ela também não serve. Sim, sim, é tipo a Judith Butler, né? Que hoje ela tá na academia. Ela não vai casar, ela não vai ser mãe. Então, minha filha, pedala ela aí. Tem que compensar. Você tem que ser compensar. melhor do mundo. Você tem que estar com um pensamento muito mais à frente, uma produção. E aí vai para o intelecto, né? Que é o que resta. Que é o que resta. E, tipo, não é como se a mulher não tivesse outras formas de se expressar. É óbvio que o intelecto é importante, mas né, as mulheres se expressam de diversas formas. Eu conheço muitas mulheres lésbicas na área de TI, né, na área de engenharia, em tudo quanto é área, e tipo, são gente como a gente, trabalhando, fazendo uma carreira. Tem que aprender a reconhecer inteligência nas suas diversas outras formas. Intelectualidade não é uma forma única de inteligência. Né? Assim, a gente tem mulheres que mal sabem ler, mas que têm habilidades incríveis. Sim. Né? Isso é uma forma... A comunicação, a saber chegar num lugar e lidar bem com os outros, a socialização ela é uma forma de inteligência admirável. Então, acho que tem isso também. Sim, a gente fez uma live sobre né, a produção intelectual da mulher, né, dela não ser essa forma hierárquica, branca, heteronormativa, que tem tantas outras formas de produzir intelectualidade que não necessariamente está vinculado à academia, por exemplo, né, porque a mulher tem que ser muito foda, ela tem que estar na academia, né. Eu mencionei a Judith Butler porque hoje ela é uma das lésbicas mais reconhecidas do mundo, né, a teoria, tudo que ela fez e tal, mas... Às vezes a mulher está fazendo uma outra coisa aqui que é igualmente importante, mas ela não vai ter visibilidade porque isso, né? Você tem que compensar a sua vida, sabe? Você tem que compensar a sua existência. Isso eu acho muito pesado para nós mulheres no geral, assim, porque tipo, você tem que compensar a sua existência. Se você, sabe, você não pode ser isso. Você pode ser mulher, tal, mas você não pode... não ter assim, se você não vai ser mãe, você tem que ter uma carreira. Se você vai ter uma carreira, você tem que ser mãe. Esses papéis que vão colocando na gente e às vezes a mulher só quer, tipo, cumprir as horas dela de trabalho, chegar em casa e viver a vida dela. Não tem essa guerreira, essa mulher guerreira que a gente tanto quer ver, né? Porque para vender, né, em filmes e tal. Gente, estamos cansados. A gente está cansado, as mulheres estão cansadas e as mulheres lésbicas estão muito cansadas, né? Então, eu acho que tudo isso caiu muito perfeitamente, Wellen, e eu quero, enfim, agradecer. Agradecer por todos tudo que você colocou aqui, e eu sei que essa conversa poderia ir por muitas mais horas, porque tem muito mais coisa
para a gente falar sobre, né? Mas é isso, né? A gente não. O que, que a Jordan falou aqui, né? A gente tem que dar conta de tudo. Pois é, a gente não consegue dar conta de tudo, não, não dá. A gente tenta, né? Porque estamos aqui, estamos vivendo, mas para mim essa troca aqui é muito importante. Eu espero que muitas pessoas, muitas mulheres lésbicas e pessoas, mulheres não lésbicas, enfim, escutem essa live e comecem a refletir sobre isso. Comecem a refletir sobre a importância e agir, né? Ação, a gente quer ação também, né? É Apoiar muito mesmo. importante. Uma saída para todas as lésbicas. A gente tem que se politizar. Gente, Sim, sim. sabe? Se você quer sobreviver, a gente precisa ter consciência de nós mesmos e a gente tem que entender que a nossa vida ela é política, ela é pública. Se a gente não fizer isso, a gente vai se anular o tempo inteiro. A gente vai ser engolida nessa sociedade e vai viver infeliz o resto da vida. Sim. Acho que também, para mim, não é opção. Né? Nath, muito obrigada. De coração, assim. Obrigada por esse espaço, pelo convite. Eu fiquei muito honrada de você me escolher para vir falar de um tema tão importante. Né, tão Eu fiquei urgente. muito feliz que você veio na minha cabeça. Você passou assim pela minha cabeça. Eu falei, Wally! Na hora, eu falei, porque para mim é muito importante que eu pense em mulheres que eu estou visualizando ali, né? Que eu consegui enxergar. E, enfim, eu consegui enxergar você e para mim isso fez total sentido. Então, muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, o pessoal comentou, e realmente são pontos muito importantes aqui para a gente no Gato Vira-Lata. E eu desejo, assim, eu sei que o Les Bikes já está voando, e eu desejo mais projetos assim, mais projetos que realmente tragam esse coletivo, né? Porque é isso, individualmente não vai rolar, gente. Tem que ser coletivo. Então, obrigada por promover isso. E obrigada, né? Assim, espero que mulheres em diversos outros lugares olhem para esse projeto e falem, vou fazer isso aqui na minha cidade. Exato, exato. É isso que a gente quer ver, gente. Então, eu vou encerrar aqui a live. Muito, muito obrigada. Ellen, a gente vai se falando. E, gente, muito obrigada pela participação. Um abraço.